Oi, corredores, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo sobre percurso de prova pelo Brasil e pelo mundo. Dessa vez a gente vai falar da Maratona de Porto Alegre. Estou aqui com Edu Barbosa, ou Edu Run, treinador, amigo, maratonista, colaborador nosso há muito tempo. Edu, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje para falar um pouquinho desse percurso da tradicional Maratona de Porto Alegre, que é uma das queridas, das sonhadas e das mais cobiçadas para quem quer fazer os 42 quilômetros no Brasil. Roberta, obrigado pelo convite, fico muito honrado. Maratona de Porto Alegre, eu sou suspeitíssimo em falar, vai ser a sexta que eu faço desde 2015, só não fiz 2020 por conta da situação sanitária, mas a gente vai falar de uma das provas mais rápidas, planas, frias e que propicia ao corredor, né, um RP ou uma boa estreia ou tão sonhado índice para as provas internacionais. Então você conhece muito bem o percurso e as mudanças dele, né? A mudança. As principais mudanças dessa vez aqui no percurso, Roberta, elas ficaram muito interessantes porque deixou a prova que já era rápida, ela ficou ainda mais rápida. Ela era muito concentrada no centro, né? Ela tinha muito vai e volta aqui no centro histórico de Porto Alegre. Eu nunca corri, mas enfim, como trabalho com isso, lembro muito disso. Né? E ela deu uma boa mudada porque hoje você tem muitos quilômetros em toda a orla, a famosa orla do Guaíba em Porto Alegre, né? Que tem um lado de um cenário lindo, galera, mas se o tempo tiver do avesso, né, treinador? A gente tem que contextualizar geograficamente, né, Roberta? Porque a orla do Guaíba, né, é um rio gigantesco. Tem influência das marés, né? Tem influência marítima, né? O Oceano Atlântico ao sul do continente está muito mais aqui, é uma influência, ele é totalmente navegável. Você tem vento, não numa incidência tão grande, a gente não vê relatos de falar, olha, teve vento, nada. A gente fala muito mais do clima em Porto Alegre do que vento. Eu já peguei alguns ventos contras lá, mas coisas muito pontuais, mais na região aqui mesmo da largada, na região ali do estádio do Beira-Rio, mas não é uma situação que atrapalhe a prova. Eu também, assim, em 6 edições que eu participei, nunca vi nenhum relato, é muito mais chuva ou frio, né? As mudanças que eles fizeram aqui no centro, a gente tinha muito vai e volta. Nessa região muito aqui, vai e volta aqui nessa olha, região. Galera, a gente tem o centro histórico. Tá? Antes a largada era mais ou menos por aqui, tudo que acontecia mais ou menos por aqui nessa região do centro histórico, com muito que é aquilo que a gente chama de cotovelo. Hoje não, vamos falar do percurso então, vamos começar falando do percurso, depois a gente entra em algumas dicas e algumas outras informações. Hoje não, hoje a gente tem muitos quilômetros pela orla do Guaíba, como a gente falou, e a largada acontece mais ou menos, e a chegada fica aqui nessa região, onde a gente tem o Jockey, né, essa área verde. Do lado você tem a área verde do Jockey. Parece que tem um shopping center por aqui também. Barra Sul. Exatamente, um shopping muito famoso de Porto Alegre, né? E a orla do Guaíba. Então a largada da prova fica bem aqui nesse miolinho. Antigamente largava no sentido do bairro Náutico, né? Tá. Aqui, dessa região náutica. A mudança agora, você corre praticamente 5 quilômetros na direção do centro. Tem um pequeno retorno. Um cotovelinho ali. Um cotovelinho aqui e você já volta. E é positivo, porque o que acontecia? Quando você largava para cá, você tinha que fazer muito vai e volta. Isso, já vinha direto para cá centro. E já ficava aquele monte de cotovelo. Eles resolveram dando esses 5 quilômetros. Agora, você dá esses aqui, 5 né? quilômetros, você ganhou um terreno muito grande, numa região que é muito mais plana nesse cotovelo, então 5 e você volta aqui, né? Já chegando nos 10 quilômetros. Nos 10 aqui. Nos 10 aqui, né? Aqui Os a 15 largada. aqui Isso. Os 15 virando aqui. Só retomando, 5, passa pela largada novamente, 10 quilômetros. Aqui, Roberta, ela tem uma pequena elevação. Mas que eu ia falar. Uma pequena elevação mesmo, é uma coisa bem sutil. Não dá nem para falar muito de variação de altimetria não tem em Porto variação Alegre, de altimetria. porque é muito pequena, né? Mas assim, é uma região
uma leve elevação, assim, nem você não sente essa mudança, né, para falar a verdade. É uma região bem de bairro, de casas mais baixas. Tá. Nesse lado tem uma residencial, então mais náutico. Também tem um outro shopping aqui super conhecido, né? Região mais afastada do centro e um retorno, né? Então, essa região aqui também, quando você está descendo, fazendo essa curva nesse cabinho aqui, você já vai ganhando muito em velocidade. Tá. Né? E a passagem pela largada novamente é em velocidade. Né? E aí, deixa eu falar uma coisa. Às vezes quando a gente vai aqui no mapa e mostra, as pessoas falam, é muita subida. Porque a gente... Isso já me mandaram pergunta, sabia? Porque a gente fica mostrando aqui, lá embaixo aqui, o pessoal fala, nossa, quanta subida tem. Gente, não é só o mapa aqui, tá? Não tem... Na verdade, a gente não achou nem no site da organização o mapa de variação de altimetria que normalmente tem, porque é muito pequena essa variação. É muito pequeno. Então é muito retão que vocês têm na prova inteira para quem vai fazer a prova. A outra grande mudança que eu falo que aqui, como você não tinha esse retorno, né? Você fazia a largada ao lado contrário, então você tinha que fazer um zigue-zague aqui na parte principal da Orla do Guaíba, onde tem as quadras, onde você vê um belo pôr do sol ou nascer do sol lá no Guaíba. Você já sobe para uma região mais central. Tá. Mas quando a gente fala sobe também, é mais ou menos, muito mais a subida pelos quilômetros, exatamente. né? Do que chegando aqui. Aqui que é o 25. No 25. Aí desce aqui, né? Que aqui tem a Cidade Baixa, que é conhecida, né? Aí desce aqui para vir pro 30. Faz a voltinha para ir lá para cima no 35, na ponta, diríamos assim, da orla e voltar. De novo para a chegada que tá. Quer dizer, aqui. Olhando para o mapa, o percurso, a maior parte do percurso sai realmente está na orla agora. É na orla e é plano. Ela foi realmente para a orla, porque se a gente pensar, a gente tem aqui do 25 para o 30, são só 5K. Do 30 para o 35 são mais 5K. A gente tem uns 10K só, no máximo, nessa região do centro. Tá? Que antigamente era onde tinha... Eu lembro de alguma coisa na faixa de 18 quilômetros que tinha mais ou menos por aqui. Né? Então reduziu bastante e ganhou mais tempo na orla. Nesse planão, nesse retão da Orla do Guaíba. Mais aberto, as avenidas aqui são mais largas. Não que aqui não sejam avenidas largas, aqui você tem corredores de ônibus e tudo mais. Mas aquela parte mais agradável da prova, onde você se concentra, é esse retão todo aqui que te leva novamente para a chegada. A gente tira aqueles cotovelos, eu lembro de ver bastante cotovelinho aqui antigamente no mapa que pegava o centro histórico. Quando a gente tira esse cotovelo, a gente está ganhando em velocidade, né, treinador? Está ganhando em velocidade, mas tem uma questão assim muito importante que as pessoas têm que prestar muita atenção. O tangenciamento da prova. Perfeito. Por isso que eu gosto de trazer um treinador que já correu a prova para falar, ou algum atleta, como sempre também. O Zé Edu fala muito, né? Aqui fala muito dos percursos, porque ele já vai comemorar 100 maratonas que ele correu, né? Então é legal trazer quem conhece o percurso por ter corrido, justamente por causa disso. Porque quando a gente fala do tangenciamento da prova e você olha a prova com pouco cotovelo, tem que se usar de uma maneira inteligente, porque sempre tem aquela discussão, mas o meu GPS tem mais ou tem menos. A prova ela é certificada, ela tem uma aferição, porque ela serve de base para outras provas internacionais que pedem índice. Então, eles não vão errar numa questão muito básica de uma prova grande como essa, que é o percurso. Então, se você está tangenciando, às vezes a gente fala de tangência, Roberta, e quando a gente fala de tangência, você tem que pensar o seguinte, se eu vou fazer uma curva para a direita, né? Imagina eu fazendo uma curva, eu chego numa reta, eu tenho uma curva para a direita. Se eu abrir muito... Óbvio que você vai ganhar quilômetros. Você vai ganhar mais quilômetros. Os teus 42 vão virar 43 quase. Quase. Então, eu tenho que ficar muito mais próximo daquela linha imaginária. Quando a gente fala de maratona olímpica, tem aquela faixa azul, né? Sim, então, e algumas majors também. Algumas majors também. Então, tem que ficar muito mais próximo do meio-fio. Acho que falando meio-fio, acho que o Brasil inteiro entende, ou quem vai assistir.
Então eu tenho que ficar muito mais próximo do meio-fio do que aberto na curva, né? Do que fazer a curva mais aberta. Isso é até legal, a gente acompanha muito quando a gente assiste as majors no pelotão de elite. Né? Eles sempre estão amontoadinhos ali na curva, né? Bem no meio fio, né, treinador? Eles nunca abrem na curva. Pelo contrário, fica um quase em cima do outro ali na curva, em cima do meio fio, que é pra quê? Pra não acontecer isso, galera. Então, isso também tem que fazer parte de uma estratégia sua, de uma prova de 42K, ou mesmo de 21K. Quando a gente fala em prova de rua, né? Então, a tangência é uma questão muito importante. Fazendo uma boa tangência, óbvio que a velocidade que você quer imprimir na prova, não interessa o ritmo que você vai fazer, vai somar no final, para que você ou consiga o seu RP, ou que você consiga o seu índice para outras provas internacionais, ou que você faça uma boa estreia na maratona e não se desgaste tanto pensando, ou porque você teve que desviar de outro atleta. Faz parte também conversar com o treinador, sentar com outros atletas que já fizeram a prova, traçar uma estratégia, né? Nesse caso até do tangenciamento, que hoje se negligenciou muito, porque as pessoas estão muito mais apegadas à tecnologia e não, mas deu diferença. As grandes marcas de GPS trabalham com satélites, né? E a precisão desses satélites está ficando cada vez mais próximas do que eles estão correndo ali na realidade. Pode, é comum, às vezes dá alguma diferença, né, treinador? Mas não são aquelas diferenças, às vezes depois de uma maratona aqui no Brasil, no dia seguinte, na segunda-feira, chove, né? Aqueles fóruns dentro das mídias sociais. Não, porque a maratona tal, tudo bem que a gente já teve no Brasil maratona que deu 46 quilômetros. Tá? Deu. E foi real, tá? Enfim, mas tudo bem. Mas, gente, não é sempre isso e tem que ver muito bem essa coisa do tangenciamento. Outra situação na Maratona de Porto Alegre que vale muito lembrar é o clima. Perfeito. A gente é outro passo importante. Então, assim, o que tem assim em Porto Alegre? Primeira coisa, é uma prova que oferece índice para grandes provas, o famoso índice para Boston. Quem um dia sonha em correr, em ter seu unicórnio, Porto Alegre é a prova no Brasil mais indicada por seu percurso com pouca variação altimétrica. Certo, treinador? Certo, é isso. Então, quando a gente olha para ela é plana, ela é fria e está ficando muito rápida, né? Eu já corri Porto Alegre com 5 graus. Tá. E eu me lembro nesse dia, correndo Porto Alegre com 5 graus, que eu falei assim, poxa, qual que vai ser a minha estratégia para roupa? O que a gente não quer que as pessoas se preocupem é, primeiro, altimetria, porque não inexiste. Segundo, se vai estar calor. Também, muito difícil. Olha, parece que nos últimos 14 anos, parece que teve um ano que fez muito calor. Só que fez muito Desde calor. que a gente tem o corrida, eu lembro da galera reclamar de calor um ano só. Então, a outra questão é que a gente não quer que as pessoas se preocupem com a roupa, por mais incrível que possa parecer. Por mais que faça frio, né, vale lembrar que o nosso corpo ele vai regular a temperatura, Roberta, para 36 graus, a temperatura interna. Se ficar muito abaixo ou se ficar muito acima, ele vai regular para 36 graus. E as pessoas, elas usam ou a segunda pele, algumas. Eu já vi, as pessoas que têm muito frio usam usam legging, né? Mas você tem que pensar o seguinte, a minha pele precisa respirar. E mesmo com a temperatura baixa, ela precisa dissipar calor e essa dissipação do calor é em forma de suor. Né? Se eu retenho muito suor, mesmo num clima frio, pode estar 13 graus fora, eu estou com a temperatura 37 graus. Mas 1 grau já é uma regulação para cima. Então, é de se pensar se você vai chegar antes, vai fazer uma adaptação ao clima. Perfeito, treinador, eu ia falar isso. A gente tem essa coisa da roupa. Hoje mesmo eu estava conversando isso com uma nutricionista que a gente estava montando uma pauta para falar quem vai correr nutrição para quem vai correr provas longas em climas mais frios e tudo mais. E eu estava falando justamente isso, né? Eu acho que tem
tem uma outra coisa que o corredor brasileiro ainda não aprendeu. Edu, me corrija se eu estou errado. O corredor brasileiro, amigos, tem que treinar tudo. Quando você vai para uma provinha de 5, 10 quilômetros, é uma coisa, é uma história. Agora, quando você vai para uma prova de 21 e 42K, a roupa não inventa de ir com a bermuda que você comprou na Expo da maratona, a meia que você achou legal na Expo da maratona. Você tem que correr com tudo que você já testou. Então, se você está acostumado a correr, por exemplo, eu estou acostumada a correr de leg. Leg para mim não é um problema, eu estou acostumada a correr, e eu gosto de corrida de montanha, então eu estou acostumada a correr em clima mais frio. Adaptada. Eu estou adaptada, legal, tá? Eu estou acostumada a correr com bandana na cabeça, legal, né? Agora, quem não tá, pode parecer besteira, mas atrapalha, né, do treinador. Não, você vai ficar lembrando disso, porque não era um equipamento que você estava usando, né? E o corpo vai te dar sinais. Óbvio, a Roberta tocou num ponto importante. Se você já treinou de legging, e se você está super acostumado e adaptado, não é essa situação que ela vai te atrapalhar. Sim. Mas, por exemplo, para quem está no sul, sudeste e o nordeste e vai para o sul para fazer a prova... Quem é do Nordeste só corre de short, gente. Cadê nossos amigos do Nordeste? Vamos lá, amigos do Nordeste, né? Amigos do Recife, amigos de Natal, ali do Rio Grande do Norte, amigos do Ceará, amigos do Amazonas, né? Gente, vocês não correm como a gente corre aqui em São Paulo. Né? Vocês estão acostumados com short, com bermuda Podem curta, se assustar com num primeiro camisetinha, momento. Né? Podem se assustar num primeiro momento com o frio de Porto Alegre, mas não chega a ser um frio europeu. Sim. Ainda assim... Quando, é uma outra pauta. Quando for para a Europa, ou for para Ushuaia ou para a Patagônia chilena, a gente faz um outro vídeo. Ainda assim, é um frio tropical, né? Sim, sim, sim. E dá para você correr de shorts e camiseta para quem já está habituado. Né? Não vai passar por casos... Olha, são 6 anos de maratona de Porto Alegre e eu não me lembro de alguém ter sofrido de hipotermia. Outras provas no sul do país a gente já teve relatos assim, sabe? Mas em Porto Alegre não. Sim. Então é uma coisa que para não... Porque é uma prova rápida, aquilo que a gente já falou. É uma prova rápida, é uma prova para não se preocupar. Trajeto, a gente está falando tudo isso para o corredor ter a melhor experiência na maratona de Porto Alegre, porque o trajeto é plano e é rápido. O que tem de problema? Tem alguma coisa de problema? Aqui é um problema. Por exemplo, antigamente a gente falava muito dos cotovelos no centro. Não tem mais. O que você vê de algum problema, de algum ponto de atenção nesse percurso atual? Tem? Não tem problema, Roberta. A gente olhando... Não tem uma subida da Brigadeiro, né? Não que tem todo uma mundo subida... não tem o túnel lá que também saiu da Maratona do Rio, lá no Jaó, não tem. O Joá, né? O túnel do Joá não tem também, né? Se a gente fosse caçar um problema, eu diria que quando você... Quando a largada era nesse sentido, direto, logo nesse trecho aqui, para você subir na parte mais náutica, eu diria que é um problema. Aquecido, nesses 5 quilômetros que você vai... Você vai chegar lá embaixo com 10K e voltando nas com costas 10K... Já. Você já vai estar bem aquecido. Isso aqui não é um problema. Tá, legal. Mas legal. É um ponto... Mas porque de repente as pessoas falam assim, é 100% plano, nem nas majors que a gente... Nenhuma tem. Nem, Boston, a gente não vai achar. Então... Esse seria um ponto. O outro ponto, Roberta, que é para quem está em São Paulo, para quem está no Rio, para quem treina na Lagoa Rodrigo de Freitas, para quem treina aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, para quem treina na Orla, lá em Fortaleza, que é muito asfalto, a gente tem uma situação aqui de um corredor de ônibus que é em cimento. E aí, quando a gente fala de corredor de ônibus, isso é importante, porque eu já cansei, quando eu estou nos eventos de corrida cobrindo, eu já cansei de ver isso. Não sei se Porto Alegre é o caso, mas aqui em São Paulo eu já peguei muito. É os benditos das tartaruguinhas, em São Paulo a gente chama de tartaruga. Também. Tá? Que são, gente, são aqueles tijolinhos de sinalização em amarelo que separa o corredor de ônibus da área dos veículos, dos carros. Tá? Normalmente tem muito corredor, eu já vi corredor quebrar
se ralar inteiro, porque está correndo, olhando não sei aonde. Quando você entra nessas regiões que tem essa sinalização, tomem cuidado. Isso é um ponto de atenção, eu acho. Isso é um ponto de atenção. E até o terreno mesmo, né, Roberta? Quando porque você não é asfalto, né? São aquelas placas aquelas de plaquinhas, cimento, né? De cimento, né? eu sei. Então, óbvio, em velocidade, né? Vai diminuir um pouco até, né? Se a gente pensar na elite, que está numa fase aérea muito maior no ciclo de passada do que o amador, né? Não vai tirar tanta velocidade dele. Mas no amador... Mas no amador, com um ciclo de passadas um pouco menor e com mais contato no solo, a irregularidade das placas pode dar uma certa insegurança, aquelas pisadas em falso. Você tem uma situação nessas placas que são o escoamento de água. Então, é que nem... Eu não sei se as pessoas aqui já tiveram a oportunidade de correr no aeroporto. Ela é frisada, né? Não é lisinho que nem o asfalto. Então você sente esse contato. Mas não é um grande... A gente está caçando pelo em ovo. Para chamar a atenção de vocês para os pontos de cuidado, diríamos assim. Não é problema, mas são pontos de cuidado para quem não conhece o percurso. São pontos de atenção. Esse retorno também, porque aqui você tem um viaduto, tá? Mas mais uma vez, não tem uma mudança assim substancial assim de altimetria. Você tem uma elevação, né? E da mesma maneira que você sobe, você tira essa diferença, né? Essa situação de você fazer esse retorno aqui. E um outro ponto, né, Roberta, que para mim não é nenhum problema. Eu estou acostumado a provas retas, quando aqui na Marginal mesmo, né? Você vai e você volta aqui em São Paulo. Outros lugares, eu corri uma vez em Salvador, farol a farol, né? Então você vai para um ponto e você volta. A reta da Juscelino ali, saindo do túnel aqui em São Paulo, então, né? Aqui você tem uma grande reta. Muito. Porque daqui, na verdade, você vem do 35 aos 42. Então você tem uma grande reta. Você tem 7 km, um pouquinho mais de 7 km de reta aqui. E daqui para baixo você tem mais uns 5. Você tem mais uns 7 também. Tem mais uns 7. Mais uns 7 também. Na verdade, você tem uns 14, 15 quilômetros de reta. E já é naquele ponto crítico, né? Mas vamos assim, após os 30 quilômetros, que você se encaminha para o final da prova. Galera, o 35 tá aqui, tá? Só lembrando vocês. Então, tem corredor que se incomoda, ou realmente ele não está adaptado ainda, ou ele sempre treina com muito cotovelo no parque, ou faz muita prova com muito vai e volta, com muito cotovelo. E quando ele pega uma prova muito reta, fala, poxa, é muito monótono. Dá aquela sensação de monotonia e cansaço. Monotonia e cansaço. A dica aqui que eu posso dar é concentração, né? Concentração e aproveita o visual, né? Imagina, é um dos visuais mais lindos que tem em Porto Alegre, um dos mais bonitos do Brasil, gente. Se cansar a vista, olha pro Guaíba. Acabou. Entendeu? Se gostar muito de futebol do lado esquerdo, você vai passar pelo Beira-Rio. Do lado direito tem os 2 centros de treinamento do Grêmio e do Inter, que são um ao lado do outro. Olha só. Então, e eles ficam mais pro lado do Era isso que eu Rio. ia te falar. O que tem de interessante pelo percurso que vale ressaltar? Eles ficam mais pro lado do Rio. Quando você chega no centro, você consegue ver um porto também, né, que te leva para dar uma volta. A região, nessa região aqui é onde o pessoal faz os treinos, né? Se a gente fosse falar onde o pessoal treina em Porto Alegre, é muito mais nessa região. É o pessoal é o pedaço da orla na região mesmo, do centro. Tem um deck muito bonito aqui, o pessoal tira umas fotos muito bacanas do pessoal que treina lá. São esses os pontos de atenção, Roberta. A prova, não existe prova perfeita, tá? Mas quando a gente olha para a Maratona de Porto Alegre, acho que não é à toa que é uma das mais escolhidas, uma das mais tradicionais. Eu acho que ela tem esse ano, ela vem se reorganizando e vem se adaptando. Então esse ano ela vira um festival também, né?
porque ela tem não só a maratona, mas ela tem os 21K, ela tem uma corrida rústica, ela tem evento no sábado, ela tem evento no domingo, vai ter uma coisa bem gaúcha, né, que tem um jantar de massas no pré-prova, mas tem uma churrascada no domingo, num parque. Na churrascada até eu queria ir, né? Né? Então, acho que é muito legal isso, porque é um evento para o corredor que vai para Porto Alegre. Um detalhe assim super importante, Roberta, que você falou, é que as provas as nacionais, elas caminham, e eu vejo isso como muito positivo, de você separar os 21K da maratona, do evento principal, que é a maratona. A gente tinha uma situação antes, em algumas provas, que era, e eu já passei por isso em Porto Alegre, você precisa ter muito mais atenção também. Porque, às vezes eu falo assim, olha, a concentração tem que ser em você. Larga todo mundo junto, Larga 42 todo mundo e 21. junto. Mas é óbvio que tem muita gente que é assim, olha, eu vou acompanhar determinado corredor. Só que esse determinado corredor, ele está muito mais rápido porque ele está nos 21K. Né? Então ele tem um ritmo para os 21K. E a gente tem um ritmo para os 42K. E às vezes você não olhou o número de peito dele. Sim. E você está perseguindo aquele cara. E ele vai fazer 21K. Agora não. Você tem uma prova pura, que é dos 42K. Só larga quem vai fazer 42K. Só larga quem vai fazer 42K. E isso, para o treinador que monta a estratégia junto com o seu aluno, muito mais fácil. É muito mais fácil. E é fácil você explicar para o corredor. Olha, muito cuidado com o ritmo no começo, porque também tem uma outra particular, né, Roberta? Cada treinador ou cada corredor, ele tem uma estratégia. Sim, sim. Né? Mas quando a gente olha uma prova rápida dessa daqui, né, a gente quer ficar rodando em alta o tempo todo. Pois é, aquela mete o cacete. Né? Mete o pau a prova inteira, ou mete o pau depois dos 30. Ou seja, né, mete o pau no comecinho que é melhor, sabe? Ou seja, tem todas as estratégias, eu teria as minhas, o Edu deve ter a deles e ensinar as dele, mas enfim, cada um tem mais uma prova que é só os 42K, vale bater um papo com o treinador. Né? Para saber aproveitar disso. Para saber aproveitar muito bem disso. Né? Até para se qualificar para ir para as grandes provas aí pelo mundo afora, né? Alguma outra dica de turismo, coisas para conhecer? Fala aí, você que já foi lá. Bom, a programação do próprio evento já é bem extensa, né? Tem expo, tem jantar de massas, tem a corrida rústica, tem a corrida de criança, tem os 5K, tem os 10K, enfim, tem a churrascada, depois já tem uma programação extensa. Porto Alegre oferece nessa região central aqui, para mim, assim, os melhores restaurantes estão no Centro Velho. Tá, o Centro Histórico. O Centro Velho é o Centro Histórico. Os hotéis são concentrados aqui. A única coisa que eu peço ou eu falo assim, se organizem. O transporte acaba ficando um pouco prejudicado, porque se você olhar aqui, são principalmente nesse trecho, são as duas avenidas principais. Vão estar fechadas. Vão estar fechadas. Então, se você fica hospedado aqui, se organiza, vê transporte da própria organização, se vai ter, se organiza direitinho, porque para você chegar na largada que está aqui, apesar de daqui ter a concentração de hotéis, restaurantes, as coisas turísticas estarem aqui no Centro Histórico, você vai largar aqui. Então precisa ter uma logística bem montada para isso também, para depois não ficar apavorado, não perder a hora da largada, já sair já largar com a cabeça estressada, enfim. Vale a pena correr pelo Guaíba também, lógico, no sábado você tem a meia maratona, mas é legal fazer uma adaptação, uma soltadinha, faz uma soltadinha ali, um trote, né? Ou mesmo uma caminhada. Você tem um bairro lá que é Espelho d'Água, eu vou recordar o bairro agora. Tem um parque que fica nessa região aqui. Tá, tem um parque aqui. Passo da Areia. Passo da Areia, Passo da Areia. Ia falar que é a Passo da Areia. Coisa, Passo da Areia. Tem um parque, dá para passear com a família, tem um shopping center perto desse Passo da Areia, também tem um hotel e shopping, também é uma região legal. O Jockey mesmo é uma região muito legal de você passear. Que é a região aqui perto da largada. Pouca gente fala, mas o Parque Náutico aqui é muito legal, tem um visual, você pode ver assim, que tem um visual muito mais amplo, né? Então dá para você ter uma dimensão muito grande do Dá para fazer selfie? Do Rio, dá para fazer selfie, é muito bacana. A gente tem uma situação, Roberta, que Porto Alegre, todas as vezes que eu vou correr lá, a chegada é emocionante, porque eles fazem um corredor
polonês, né? A gente pode dizer assim. Então é muito caloroso, praticamente você corre 1,5 km com aquelas pessoas te aplaudindo, dá uma funilada. Dá uma funilada, não é tão largo, então as pessoas ficam mais perto de você. As pessoas ficam mais perto do corredor e protegem esse corredor. Legal. É muito bacana essa situação na Maratona de Porto Alegre, é uma das coisas que mais me marcam quando eu vou lá. E uma coisa que eu acho muito interessante é assim, quem tem a possibilidade, eu vou na sexta, né? Quem tem a possibilidade de prestigiar a rústica, prestigiar os 21K e as pessoas que vão fazer os 21K prestigiar a maratona. Exatamente, o pessoal que vai participar. Isso, gente, pelo amor de Deus, né? Quem vai correr as provas do sábado, vamos no domingo, né? Prestigiar os amigos que estão lá, né? Depois vai fazer turismo. Eu acho que só falta isso pro Brasil, né? Pra gente realmente abraçar a comunidade da corrida, abraçar as nossas provas e apoiar as pessoas que estão lá correndo. Isso é uma outra coisa que eu falei hoje. Eu acho que no Brasil, infelizmente, a gente não tem ainda. Isso eu falei hoje, mas eu falo isso há 14 anos, desde que eu criei o Corrida. Eu falo que no Brasil falta uma união em cima de uma estratégia para fazer o que as outras grandes maratonas do mundo fazem, né? Então, por exemplo, eu fui correr em Jerusalém, eu fui correr em Amsterdã, eu fui correr na Patagônia, eu fui correr em vários lugares e sempre assim tem uma estrutura do patrocinador junto com o órgão público municipal, junto com o órgão público. As 2 vezes que eu fui para Jerusalém foi o Ministério do Turismo de Israel que me levou. E não levou a Roberta Palma aqui do Brasil, não. Ela levou 150 jornalistas corredores do mundo para fazer a Maratona de Jerusalém, que era uma maratona jovem, que só tinha 2 anos de existência, ser conhecida no mundo. Eu acho que falta isso aqui no Brasil. Eu sempre bato nessa tecla. Falta a gente divulgar lá fora os nossos eventos, que tem paisagens lindas, todas, a mesma Maratona de São Paulo. É linda a Maratona de São Paulo, qualquer uma delas, seja a City ou seja a Maratona Internacional de São Paulo, elas têm percursos lindos pela maior metrópole da América Latina. Né? Vamos falar da Maratona do Rio? Putz, mais linda ainda. Vamos falar de Porto Alegre? Nossa Senhora, vamos falar... Não, tem tanta maratona bonita. Vamos correr a Maratona de Manaus? É linda também. Então a gente tem muita maratona, mas eu acho que falta um pouquinho de ver, né? Alguns amigos corredores agora vão me criticar, de efetivamente ver a corrida como um negócio que traz retorno para a população. Porque quando você transforma isso num turismo, lógico, você vai retorno para a população. Você movimenta a economia local. Quantas pessoas já foram correr em Jerusalém a corrida, de tanto a Roberta falar? Quantas pessoas já foram correr na Patagônia de tanto a Roberta falar? Quantas pessoas já foram correr prova XYZ porque o Edu foi, porque o Gustavo do Fôlego foi, porque não sei quem foi? E um outro detalhe, né, Roberta? A gente fala de várias regiões, a gente fala da região sul. Hoje eu moro em Santa Catarina, né? E o Brasil ele é conhecido por ser um dos países mais receptivos do mundo. E é interessante, assim, todas as vezes que eu fui em Porto Alegre, eu fui muito bem recebido. Tem uma corredora, Fernanda, falecida já, e, nossa, ela me levou para conhecer o Passo da Areia. Me levaram para conhecer lá a região do Shopping. Sempre tem, a gente faz amizade na Expo. No pós-prova eu fiquei doido com aquelas carnes rodando lá no estacionamento do shopping. Falei, mas que barbaridade é essa aqui? E assim, vale a pena prestigiar a prova, o evento. Vale a pena ir na Expo, vale a pena ver as corridas rústicas, você vai encontrar gente do Brasil inteiro lá. Isso é legal. Um clima... eu acho que isso é o mais legal do mundo da corrida, gente. Um clima são as pessoas que a gente traz junto com a gente, que a gente conhece, que a gente desvirtualiza. Enfim, acho que isso não tem preço. Treinador, mais uma vez, obrigada por ter vindo lá de Santa Catarina gravar aqui com a gente no estúdio em São Paulo. Obrigado. Tá? Boa prova em Porto Alegre para você. A gente vai contar um pouquinho da prova dele em Porto Alegre também por aqui, tá? Vocês vão ver um pouquinho lá da maratona dele em Porto Alegre. E a gente está aqui à disposição. O nosso canal está sempre à sua disposição, sempre esteve, né? Que isso, Roberto. Há muitos anos e continua, eu agradeço, tá? É uma honra, né, Roberta? São muitos anos acompanhando o seu trabalho, né?
eu sempre falo, né? Eu sempre quero dar a minha contribuição técnica, minha contribuição como corredor também, né? Eu acho super importante. Então a gente faz, não, vamos lá, vamos, eu saio lá de Santa Catarina, vou gravar. A gente está falando para corredores, conheço muitos, espero encontrar todo mundo lá em Porto Alegre. Pessoal, boa prova para quem vai para Porto Alegre, seja para fazer 5, a rústica 21 ou os 42 que a gente falou aqui. Não dá para ficar falando de todos os percursos, então a gente sempre concentra a falar do percurso de 42, mas dá uma olhada lá no site da organização, tem todos os percursos lá para vocês, tá? Então boa prova para todo mundo que vai correr em Porto Alegre. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente tem pelo menos 3 conteúdos novos por semana, 2, enfim, sempre falando de provas que vão acontecer, entrevistando pessoas e nomes do mercado, trazendo tênis, trazendo especialistas, treinadores, trazendo nutricionistas para falar daquilo que a gente gosta, que é corrida, e principalmente de corrida de saúde, com saúde. Então clica aqui no inscreva-se em algum lugar, clica no sininho. Fica ligado em tudo que a gente faz aqui no Sport Bus Corrida. Obrigada, valeu, boa prova!